Estimados irmãos de Cristo, minha paz, Mestre Jesus, nos proteja, nos oriente, hoje e sempre. As palavras têm algumas concepções interessantes. Por exemplo, a palavra presente. Nós vamos abordar hoje o tema retorno à vida corporal. Meu filho, que recentemente, há pouco mais de 2 anos, retornou à vida corporal, ele chama presente uma chupeta. E depois de ele fazer a nebulização, a gente entrega a chupeta para ele e diz: isso é o presente. Aí, para mim, presente pode ser também algumas coisas. Por exemplo, o Cleóvio abordou esse tema, colocou para eu fazer esse tema. Para mim foi um presente que eu tive que, para ter essa conversa aqui, eu tive que fazer uma releitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, aí me instruir. Isso é um presente. É um presente porque eu fico muito contente. A presença de vocês, para mim, é um presente. E também, uma outra concepção, nós estamos aqui neste tempo presente. Presente é um tempo verbal, é um momento onde nós temos a oportunidade de nos instruir. Retorno à vida corporal tem esse nome muito grande, mas é a reencarnação. É a reencarnação. No capítulo 8º do 2º livro do Livro dos Espíritos, temos esse tópico, retorno à vida corporal, que é a reencarnação. Porque a vida, no geral, ele tem um ciclo perfeito. Um ciclo perfeito. E não tem aquele negócio de você querer saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Não tem essa história. Porque isso já está descoberto pela ciência, mas é outra coisa. Depois o pessoal vai me perguntar: e qual foi que nasceu primeiro? Não vou dizer que o pessoal vai perguntar isso. Mas qual a primeira fase do nosso ciclo da vida? É a nossa vida espiritual. Porque Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Então, é a primeira fase, é a nossa vida espiritual. Aí nós encarnamos uma primeira vez, o espírito encarna uma primeira vez, passa essa vida terrena, tem a desencarnação, que é o que nós chamamos da morte, a morte do corpo físico, aí retorna à vida espiritual. Esse é um ciclo. Espírito desencarnado, encarna, tem a vida material, desencarna e retoma a vida espiritual. Esse é o ciclo. E quando a gente começa, até mesmo nos princípios, nos primórdios, no desabrochar do nosso conhecimento, a gente começa a verificar que isso ocorre, aí a gente vai cada vez mais ficar livre das amarras, livre das angústias, livre dos medos. Por quê? Porque toda vez que nós estamos como espíritos na vida espiritual, nós sabemos que vamos reencarnar. Da mesma forma que nós na vida terrena, nós sabemos que vamos desencarnar. Nós dizemos até assim: só uma coisa é certa, a morte. Todo mundo diz isso? Todo mundo sabe que vai desencarnar quando está aqui na fase terrestre. E quando a gente está na vida espiritual, nós também sabemos que vamos encarnar.
repito, nós só não sabemos quando. A nossa elevação espiritual, a nossa elevação moral vai nos dar mais dicas, vai nos dar maior conformidade. Quanto mais nós nos elevarmos. É tanto que no estágio nosso aqui, às vezes, é normal as pessoas já mais idosas do que eu, quando começa assim, já com a vida tendo nos instruído o suficiente, a gente já não tem tanta angústia quanto tem o jovem naquele esplendor, naquela explosão. A gente vai conversando já. Por quê? Porque a gente vai se instruindo, vai recebendo mais um pouco de elevação. Da mesma forma o espírito. Né? O espírito na vida, nós na vida espiritual, quando nós somos mais atrasados, nós temos dificuldade de aceitar que vamos reencarnar. Então, conforme o nosso adiantamento, a gente vai sofrer mais, vai ser mais impactante, tanto o desencarne quanto o reencarne. E é interessante, nada, mas nada, absolutamente nada, é criado sem um desígnio, sem um propósito. Né? Por que é que nós reencarnamos? Por quê? Só para reencarnar, porque é bacana, porque é bonito, para a Terra não ficar sem ninguém, para ter gente aqui para fazer barulho, para fazer passeata e curtir atrás do dia elétrico, só não vai quem já morreu. Quem já morreu também vai. É porque a gente não vê, mas vai. Então, a questão número 336 nos diz que todos nós temos um desígnio, um propósito, nós temos alguma coisa a fazer. A questão, Kardec pergunta ao espírito o seguinte: poderia acontecer, não, a questão 336, poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para reencarnar-se nele? Poderia acontecer. O espírito vai renascer e não encontra o corpo? Os espíritos respondem: Deus proveria a isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado na natureza sem um desígnio. Então, todos nós que estamos aqui, nenhum pensa: eu não sei por que eu nasci. Você não descobriu ainda, você não se relembrou ainda. Porque outra coisa muito errada, a gente diz: eu não pedi para nascer. Pediu e pediu muito. Nós pedimos e pedimos muito mesmo para renascer. Então, nós temos um propósito para... Aí, por favor, não chegue para mim depois, quando terminar aqui, e qual o meu propósito de ter renascido. Porque isso é uma tarefa sua, você que tem que descobrir. Quando o nosso filho está doente, quem tem que tomar o remédio é ele, não a gente tomar o remédio por ele. Então, tem determinadas coisas que nós temos que descobrir. Agora, a doutrina espírita nos auxilia, enquanto fé raciocinada pela razão e pelos postulados de Kardec, nos auxilia como nós conseguimos essas respostas. Como nós. Por quê? Porque se eu lhe disser, muito possivelmente, se você ainda não estiver preparado, você não vai compreender. Por que é que Cristo, na época em que esteve aqui, e disse que quando a humanidade estivesse preparada, o Pai enviaria o Consolador prometido? Porque naquela época em que ele esteve aqui, se fosse colocado
a doutrina espírita, não haveria como o homem entendê-la, compreendê-la. Tinha que ser aquela forma evangélica apenas oral, porque não era a tradição dos judeus escrever, né? Aquela forma de falar-se por parábolas, porque não havia o conhecimento necessário para se entender, se dissesse a coisa de forma mais cientificamente mais completa, e é por isso que existe essa situação. Agora, pergunta-se, o que é mais perturbador? O que é que nos perturba mais enquanto seres? A morte ou o renascimento? O que é que nos perturba mais? Talvez, numa visão apressada, todo mundo diria que é a morte, que todo mundo tem. Mas nós dizemos isso porque nós estamos encarnados. Porque os espíritos que ajudaram a Kardec a fazer a codificação, eles que nós nos esquecemos do passado, mas na vida espiritual nós não nos esquecemos não. Nós sabemos de tudo. Então eles, com bastante propriedade, na questão 339, né? Kardec, quando pergunta qual o momento mais perturbador, se era a encarnação, ele diz assim: o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? E os espíritos responderam: é uma perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. Do nascimento, entra na escravidão. Por que entra na escravidão? Porque quando nós encarnamos, o espírito fica preso ao nosso corpo. O espírito, ele sai uma coisinha quando a gente dorme, né? Ele sai em momentos fugazes, quando nós dormimos, a chamada emancipação da alma, né? De outro modo, ele passa o tempo todo cativo ao corpo para animar o nosso corpo. Então, se você vai fazer uma viagem, qual a viagem que você faz mais alegre? É sabendo que vai trabalhar feito uma porca magra, correndo o tempo todo para cima e para baixo, ou se você vai com a praia desfrutar e ficar todo feliz? Você viaja muito melhor com a praia, né? Então, essa questão é muito mais perturbador você reencarnar, porque se sabe que a reencarnação é para o exercício de tarefas, para fazer reajustes, para que então nós possamos evoluir. Então é bem mais perturbador, segundo a questão 339, e óbvio, o renascimento do que a desencarnação. Agora, também a gente não fique tão aperreado assim, né? Porque lá o pessoal nos instrui de forma bem mais longa, de forma bem mais eloquente, que a questão dos nossos espíritos protetores, o anjo da guarda, né? Todo mundo sabe que tem o seu anjo da guarda, os espíritos simpáticos, da mesma forma que ele nos auxilia aqui, também nos auxilia lá, quando nós estamos para reencarnar. Vai até o último momento e está conosco, nos dando apoio. Nós nunca estamos sós. Nós sempre temos o auxílio dos nossos espíritos simpáticos, dos nossos anjos da guarda. Por que é que ele não ajudaria? Então não seria anjo da guarda, né? Não seria anjo da guarda. Cada um de nós temos aquele espírito guardião que vai estar em todas. Olha, se ele nos ajuda aqui na terra, quando nós viemos para cá, fazermos justamente um estágio para tomarmos decisões dentro da nossa possibilidade de livre-arbítrio.
ele nos ajuda, imagine lá. Aí é que ajuda bem, muito bem. E a união para nós retornarmos à vida corpórea, à vida material. Como é que começa? Existe uma fase bem prévia para o nosso retorno. Essa fase bem prévia é quando a providência divina, atendendo às vezes aos nossos próprios apelos na vida espiritual, às vezes aos apelos do nosso espírito simpático. Sim, eu disse que aquela também não é absoluto, aquela questão que eu disse que nós pedimos e muito para reencarnar. Às vezes nós não pedimos porque nós não temos consciência de que necessitamos de reencarnar. Aí esse pedido é feito pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos espíritos simpáticos, que chega para a espiritualidade superior, para a providência e diz: olha, ministro, esse camarada aqui está demais, ele precisa reencarnar. Vamos dar uma colher de chá para ele, porque ele precisa. E às vezes nós estamos tão embaraçados, perturbados, que não conseguimos pedir. Mas não é porque nós não queiramos, é porque nós não temos essa consciência. Pois bem, então essa fase prévia já a preparação. Depois que a providência divina está bom, Saturnino vai reencarnar, o espírito Saturnino, né? Aí, o espírito Saturnino, no momento da concepção, né? Naquele momento que a biologia já nos mostra como sendo a fecundação, né? Inicia-se o retorno do espírito à vida corpórea. Se completa, evidentemente, com o nascimento, mas de uma completude que também não é assim de uma hora para outra, né? As ciências do homem já descobriram que existe primeira infância, segunda infância, adolescência, para o homem se tornar perfeito naquela questão da plenitude orgânica. Então, ele começa efetivamente na concepção e efetivamente está completamente reencarnado no nascimento. É esse primeiro momento que a gente pode dizer como ocorre a união do espírito com o corpo. Iniciado o processo de reencarnação na concepção, o espírito não pode mais ser substituído por outro. Não, eu vou desistir da terra. Não pode mais. Iniciado esse processo, ele tem que ser completado, ou então ocorre aquelas situações abortivas, mas são questões, na maioria das vezes, ocasionadas por percalços materiais, né, situações materiais mesmo, e algumas outras situações em número menor, por situações espirituais estranhas ao espírito que está querendo reencarnar. É interessante que desde já, aquele primeiro momento da concepção, quando começa a reencarnação do espírito, já começa o período de provas e o período de amar e instruir-se. Desde aquele momento, a vida intrauterina é uma vida também de significativa passagem. É interessante uma história que diz o seguinte: um casal, a mulher engravidou, e quando foram fazer a ultrassonografia, constataram que o feto era um anencéfalo. Não
Porque o pessoal diz anencefalo, mas essa palavra não é própria, ela não é completa. Por quê? Porque anencefalo significaria que não havia cérebro. Mas, na verdade, o que nós chamamos de anencefalo é que é uma formação distorcida do cérebro, às vezes com uma capacidade de neurônios diminuída. Mas o aborto a situação do anencefalo foi detectada. E o casal era um casal que tinha um certo conhecimento espiritual. E começaram a discutir se faria o aborto ou não. O médico chegou e disse: olha, juridicamente é possível, existem muitas coisas dessa natureza que o judiciário autoriza o aborto e vocês querendo podem fazer. O casal, no entanto, decidiu não praticar o aborto. E o feto percebia desde já o amor que os seus pais biológicos tinham por ele e assistia a todos os dias, quando os pais se acordavam e quando ia se deitar, aquelas orações. Assistia quando o casal ia ao culto religioso, do qual fazia parte, e começava a perceber essas coisas. Houve o parto. O anencefalo durou 48 horas, veio a óbito. 2 anos depois, a mulher novamente engravida. A mulher engravida e passando-se uns 3 a 4 meses, ela que já estava frequentando uma reunião mediúnica, recebeu na reunião mediúnica uma mensagem psicográfica onde dizia: meu pai, minha mãe, por vocês tentei vir em um período anterior. No entanto, vi que seria para mim mais uma forma de aprendizado. E muito embora a providência não me concedesse a plenitude orgânica, estive com vocês o tempo todo durante a gestação. E a atitude de vocês fez com que eu pudesse me instruir no Evangelho naquilo que eu precisava. Desencarnei rápido e a providência agora faz com que eu novamente venha para vocês, desta feita, com o corpo perfeito e para cumprir a minha tarefa. Que Deus abençoe. E, no tempo certo, a criança nasceu, evidentemente, passando por todos aqueles problemas, já fazendo com que se vislumbrasse aí que muitos débitos foram quitados, muitos reajustes foram feitos. Descobriu-se depois, posteriormente, que aquele casal anteriormente já havia também abortado de forma criminosa aquele espírito que vinha em um primeiro momento como inimigo dos seus pais, mas que a abnegação dos pais fizeram com que modificasse a situação daquele que viria como inimigo deles. Então, esse processo é muito interessante. Na questão 349, Kardec pergunta aos espíritos: quando falha uma encarnação para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? E os espíritos respondem: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação interior. Então, as
às vezes, há necessidade de encarnações, de vivências terrenas, com um tempo mais curto, com um tempo mais abreviado. Uma outra situação vem para nos socorrer nesse instante. O homem, quando ele começa a descobrir-se que tem dificuldades, né? Porque até na adolescência, como diria o outro, é só alegria. A gente não tem noção das dificuldades que a gente vai encontrar. Aí quando completas a nossa formação e nós nos tornamos adultos e começamos a nos defrontar com os problemas, nós nos perguntamos: é possível eu lamentar a minha escolha de ter buscado uma encarnação nessa ou naquela condição? É possível que eu lamente? Não, por um simples detalhe. A gente só pode lamentar daquilo que a gente se lembra. O esquecimento do passado faz com que a gente não se lembre por que fez aquela escolha, por que a gente tinha aquela necessidade. Então a gente não tem como lamentar esse esquecimento do passado. Intuitivamente nós sabemos disso, que não temos como lamentar. Só que aí nós não temos como lamentar essa vida de dificuldades, porque essas vidas de dificuldades, eu digo assim, porque a gente sempre tem o costume de dizer e olhar assim, pensar que o vizinho não tem problema, pensar que aquele outro, meu colega de trabalho, não tem problema, né? É por quê? É porque, como a gente diz lá em Goiânia, a gente só puxa para a barriga, ninguém puxa para o espinhaço. Se a gente puxasse para o espinhaço, ia ver que todo mundo tem problema. No dia em que você deixar de ter problema em enfrentar, você desencarna. Porque você não tem mais nenhuma tarefa a cumprir. Então queira sempre ter problema, porque senão vai desencarnar, né? Agora todo mundo vai querer puxar o espinhaço, vai querer ter os problemas. Pois bem, por conta desse esquecimento do passado, que a gente não sabe por que enfrenta essas dificuldades, a gente se sente impotente. Por que impotente? Porque não consegue descobrir, não consegue dominar esse porquê, né? O homem, ele sempre vive na base do porquê, né? Principalmente o homem ocidental. Veja bem, até no simples homicídio. Quando eu digo simples homicídio, não é uma coisa para mim, não. Tanto pelo meu trabalho corriqueiro, mas veja bem, um homicídio, as pessoas, quando veem um homicídio, não perguntam, por exemplo, como foi, quem foi, etc. Perguntam, por que foi? É isso que se pergunta. Porque o porquê é uma coisa que vive no mundo do homem ocidental de forma muito pesada. Enquanto o homem não descobre os porquês dos seus sofrimentos e de tudo mais que cerca, ele se sente impotente. Daí vem, sabe o quê? A questão dos suicídios. Quando o homem descobre aquela imensa gama de problemas que lhe ataca, das dificuldades a vencer, e ele não sabe os porquês disso, aí ele se suicida. Infelizmente, ele se suicida. Agora, na medida em que nós nos instruímos, na medida em que a gente procura saber o porquê desse problema, justamente nós vamos evitar essas causas de suicídio. Na medida em que nós sabemos, por exemplo, que a nossa dificuldade hoje, vamos supor, de falar, vamos supor que eu seja gago, que eu tenho uma dificuldade de falar muito imensa, e eu tenho vergonha até de falar em público. Aí tem gente que pensa até em suicidar-se. Mas se ele souber, por exemplo, que por conta dessa sua, apenas um exemplo,
conta desse seu aparelho fonador. Em uma existência passada ele vivia difamando, caluniando, falando mal das pessoas, coisa que ninguém faz, falar mal das pessoas. Por conta disso, ele veio com essa deficiência, ele começa a ser explicado. Ele começa a buscar soluções. Né? Aí ele vai afastar aquelas ideias. Isso é apenas um exemplo. Todas as dificuldades que nós temos, isso é tema para um outro dia que a gente fazer outra palestra, todas as aflições, nem todas têm explicação em causas atuais. A maioria, a grande maioria das nossas aflições são de existências anteriores. O homem se instruindo vai fazer com que isso evite esses pensamentos suicidas. Pensamento suicida por quê? Porque ainda nós estamos aqui para vencermos vícios, paixões e erros. E um dos nossos grandes vícios é nós queremos saber de tudo, querer dominar tudo. E quando a gente não tem o domínio de uma coisa, não tem conhecimento, aí busca essas questões suicidas. As nossas faculdades morais, intelectuais que nós portamos, as nossas virtudes, não são do corpo, são do espírito. Né? Quem precisa progredir é o nosso espírito. O corpo é apenas a vestimenta, a ferramenta. De maneira que nós fazendo, utilizando essas faculdades morais e intelectuais da melhor forma possível, nós estamos em franco progresso moral. Em franco progresso moral. Com detalhe, há uma individualidade de espíritos. Eu falei que, estava falando no exemplo há pouco tempo atrás, que Saturnino reencarnava. Reencarnou, está aqui Saturnino, lindo e formoso, aí desencarna. Na outra encarnação, os pais do que hoje, do espírito que hoje é Saturnino, quando reencarna, resolve botar o nome de Pedro. Né? Não existe dois espíritos, Saturnino e Pedro. É apenas esse espírito que hoje reencarnado recebe o nome de Saturnino e que futuramente terá o nome de Pedro. São apenas nomenclaturas. Como nós hoje vestimos uma camisa de uma marca, amanhã a camisa de outra marca, etc. Apenas é nomenclatura. Né? O espírito tem essa individualidade. O progresso que ele alcança nessa existência, a virtude que ele contemplasse nessa existência, vai ser do espírito e vai acompanhar o seu espírito na sua individualidade. Da mesma forma que o defeito, o vício que ele tem é do espírito. Muito bem. Então, nisso a gente quer dizer que não há, propriamente dito, né, uma influência do nosso corpo sobre o nosso espírito nesse aspecto. Né? O nosso corpo a gente exterioriza apenas uma causa, aliás, um efeito da causa que nós temos. Por exemplo, se uma pessoa é um drogadito, né, um usuário de droga, inveterado, ele vai ficar com aquelas feições meio borocochô, vai ficar um rapaz de 20 anos de idade, com aparência de 50 anos de idade. Como a gente diria lá em Goiânia, vai ficar todo malamanhado. Né? Então, veja bem, isso foi simplesmente um efeito dele, pelo seu livre-arbítrio, ter buscado essa viciação. Não é aquele mesmo corpo que, se pelo livre-arbítrio dele tivesse sido um corpo que buscasse hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, etc., estaria, evidentemente, em uma outra condição que não aquele degradado pela viciação na droga. Então, a influência do organismo não existe como preponderante
na questão do nosso retorno à vida espiritual. Vamos dar uma adiantada, porque senão não vai dar certo. Quando nós reencarnamos no nosso retorno, às vezes nós vimos no estado de loucura ou idiotia, né? Pessoas que não têm, como a gente diria de forma mais popular, o juízo no lugar, né? Nessas situações, são situações, evidentemente, que nós passamos em face de abusos anteriores que nós vivemos da nossa inteligência, né? Porque nós seremos cobrados por todos os talentos que nos forem dados. Lembra da parábola dos talentos? Então, nós seremos cobrados. Um gênio, por exemplo, que hoje recebe as maiores contemplações da providência para elevar-se e acaba utilizando a sua inteligência para a destruição e do mal, é um forte candidato a ser contemplado com o benefício da idiotia ou da loucura em encarnação futura. Por quê? Porque fez um abuso, fez um uso indevido muito forte. Por quê? Porque da mesma forma em que um coxo, né? Um coxo ele é estropiado pelas suas pernas, da mesma forma em que o deficiente visual é estropiado da sua visão, dessa mesma forma o idiota de hoje, o louco de hoje, ele é um estropiado do cérebro, porque fez uma utilização indevida. Então cuidemos, né? Nos preparemos para que no nosso retorno não caiamos nisso. E a nossa infância? Não devemos confundir a nossa infância corporal com a infância espiritual, né? Existe às vezes muitas crianças que na verdade são espíritos bastante antigos, que vêm em um novo estágio. Nós não devemos. Uma coisa é a infância espiritual e outra a infância corporal. Agora, na nossa primeira infância, é por isso que disseram os espíritos a Kardec que é mais doloroso reencarnar do que desencarnar, porque é preciso todo o estágio na primeira infância para que ele comece, o ser humano comece a se desenvolver sozinho das coisas. Você pega, por exemplo, o bezerro com 3, 4 dias depois de nascido, ele já está andando de um lado para o outro, e vai para perto da vaca apenas mamar, mas uma criança, faça isso com a criança, né? Por quê? Porque há uma dependência muito grande, mas a providência sabe. Por que faz isso? Para fazer com que o amor materno ele se intensifique, para que o cuidado daquelas pessoas próximas seja justamente aquela centelha que falta para que inimigos do passado, desafetos de vidas pretéritas se reúnam, né? Olha, se nós temos aquela criança no braço, toda indefesa, precisando do nosso amparo, do nosso cuidado, aquela fragilidade toda nos cativa, vai fazendo com que a gente comece por aí a quebrar essas barreiras, a vencer esses obstáculos do passado. Então, nessa infância, na verdade, na primeira infância até os 7 anos, nós temos aí o espírito tem um tempo de repouso, um certo repouso. Por quê? Porque nós propriamente, quando estamos na primeira infância, nós não decidimos. O livre-arbítrio a gente não decide tanto. É nosso pai, nossa mãe que decide onde a gente deve morar, decide o que a gente deve comer, onde dormir, que quarto ficar, onde se deitar. Então é um certo repouso, ao mesmo tempo em que prepara o nosso espírito para as tarefas que nós temos aí pela frente. O amor infantil, em suma, é apenas uma preparação, é apenas um
um estágio para os reajustes que nós vamos ter com aquele que nós vivemos sobre o mesmo tema. E uma pergunta interessante, que às vezes essas perguntas interessantes eu deixo aquela pergunta para não responder, mas que eu vou responder. São eram duas interessantes, uma eu vou responder. Por que é que o primeiro grito de uma criança é um choro? Hein? Por quê? Vocês já prestaram atenção nisso? Será porque? O pessoal diz, não, porque o médico dá uma tapinha. Não, ele chora independentemente dessa tapa. Porque a gente gosta de dizer, e tem gente que não gosta muito de médico, aí diz isso. Na questão 384, Kardec pergunta, né? Por que os primeiros gritos da criança são de choro? A resposta dos espíritos é: para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se a criança, só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos encarnados se inquietariam com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência divina. A sabedoria da providência divina. Ora, se a criança nascesse sorrindo, a gente dizia, está bem. Nem cuidar da criança. Não é verdade? Agora, quando ela está chorando, todo mundo, o que foi, o que está bem. Quem já viu um parto vê que a mãe fica toda serelepe, né? Muito bem. E para as simpatias e antipatias terríveis, né? Nós vamos retornar à vida corpórea e vamos ter simpatias. Depois a gente vê, né? Tem pessoas que a gente vê assim, por exemplo, olhar para Gildo de Óleo, por exemplo, para mim é uma simpatia. Né? Por que essas simpatias e por que as antipatias? As simpatias porque normalmente são espíritos já simpáticos da mesma família, ou então os próprios propósitos. Quando nós temos propósitos, por exemplo, o torcedor do Fluminense, quando vai para a torcida do Fluminense, vê só alegria. Quando vai para a torcida do Vascão, não tem aquela mesma coisa. Porque não há afinidade de propósito. Se eu tenho uma afinidade de propósito com outras pessoas, colegas meus da minha profissão, do meu clube de lazer, do meu centro espírita, a gente vai se unir melhor. Então, as simpatias são por questões de laços familiares, mas são também por questão de propósitos e dentro. E as antipatias, por quê? Porque, muito embora o esquecimento do passado, a gente, vez por outra, dá aquele insight, né? Dá aquele flash. Vixe, eu não vou com a cara daquele sujeito. Toda vez que eu olho para ele, chega, eu me arrepio todo. Antes desse negócio, são antipatias do passado. Agora, para quê? Isso são, na verdade, benditas antipatias, porque é com elas que a gente tem que trabalhar para nos elevarmos. Na medida em que o nosso espírito, ele progride, ele se eleva, acabam-se as antipatias. Qual era o inimigo de Chico Xavier? Qual era a pessoa antipática para amar o interesse de Calcutá? Olha a elevação dele, não vai comparar com a nossa não, que estamos aqui embaixo, né? Mas a gente um dia, a gente chega lá, porque bem-aventurados aflitos, essa aflição da antipatia, e a providência não faz nada por acaso, ela nos coloca junto com aqueles também que nós temos antipatias, né? Então saibamos que nesse nosso regresso, nesse nosso retorno espiritual à vida corpórea, vamos encontrar simpatias e antipatias. Diria também que nós teríamos que falar sobre esquecimento do passado dentro desse tema, mas eu vou sugerir e Cláudio coloque só esquecimento do passado como um tema, porque é muito longo, falaria mais 40 ou 50 minutos sobre isso. Todo mundo eu sei que está querendo, mas eu vou negar isso para vocês, até porque nós temos
uma questão de horário, né? Outro dia a gente fala sobre o esquecimento do passado. Mas só sobre o esquecimento do passado, Kardec disse que, por conta do esquecimento do passado, é que nós, homens, somos mais nós mesmos. Por que isso? Porque se nós não nos esquecêssemos do passado, eu teria apenas aquela vingança pelo mal que você me fez, né? Ou pelo fato de eu ter feito bem para você, ia querer que você agora me desse o retorno. Então eu não seria eu mesmo, se eu não esquecesse do passado. Então é por conta disso. E para concluir, aquela questão interessante que eu vejo, e vocês todos vão procurar o Livro dos Espíritos, a questão 392, que ela pergunta assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Todo mundo quer saber disso. E todo mundo, portanto, vai procurar o Livro dos Espíritos e ler a questão 392, e um dia mais para frente a gente fala sobre o esquecimento do passado. Não vamos esquecer da palestra de hoje, vamos esquecer apenas da vida passada, né? Que Deus nos abençoe.